Governo derruba na canetada o IPI em 25%, uma surpresa para todo o mercado. Isso é, na nossa avaliação, uma bola dentro, porém com algumas ressalvas. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vocês devem ter acompanhado aí a notícia de que o ministro Paulo Guedes de repente surpreendeu todo o mercado com um corte linear de IPI, ou seja, todos os IPIs, imposto de produto industrializado do Brasil, foi cortado em 25% do dia para a noite. Vamos aqui tentar fazer uma análise o mais isenta e neutra possível para que você veja os prós e contras. Pois bem, o que aconteceu? A gente sabe que o Brasil vem sofrendo uma inflação muito alta, então os preços sobem e a arrecadação do governo também sobe, porque ela é em cima das notas fiscais, né, da venda dos produtos e serviços. Então a arrecadação do governo aumentou muito, o gasto ainda não tinha aumentado, porque o gasto é especialmente funcionalismo, aposentados, etc., que reajusta uma vez por ano, e o governo se viu com uma sobra de caixa. E aí quando você tem uma sobra de caixa, você tem basicamente duas coisas que você pode fazer. Ou você aumenta as despesas, como governos anteriores vinham fazendo, então vamos fazer a farra de aumento para funcionalismo, em obras, isso, aquilo, ou você corta impostos. O governo optou por cortar impostos. Então, nesse sentido, com certeza é uma bola dentro, muito melhor você cortar imposto do que você ficar aumentando ainda mais o gasto público brasileiro, que já é enorme. Dentre as economias em desenvolvimento, o Brasil tem o maior gasto percentual do PIB. Dito isso, por que o ministro Paulo Guedes cortou no IPI e não, por exemplo, no imposto de renda, que eles estavam falando há muito tempo? Porque o IPI, ao contrário do imposto de renda, é uma modificação que eles chamam de infralegal, ou seja, abaixo da lei. Você não precisa levar para o Congresso, para o Senado, não precisa de todo aquele trâmite longo para você cortar o IPI. Simplesmente um decreto, você consegue aumentar ou diminuir a alíquota do IPI. E o segundo motivo é que o IPI, como o próprio nome diz, ele incide em todos os produtos industrializados do Brasil. Tem alguns que são isentos, então nem tudo tem, mas a maioria tem IPI. E também nos importados. Então, quando você importa um produto, por exemplo, importou uma caneta, você vai pagar lá na importação todos os impostos de importação mais o IPI. E se você fabrica, você também paga o IPI. Então, tudo que é produto tangível, não serviço, produto que você põe à mão, paga IPI. No momento que o governo corta o IPI, automaticamente os preços começam a cair, porque o IPI é um imposto destacado na nota. Eu, por exemplo, na minha atividade empresarial, eu vendo um produto, sei lá, uma caixa de som por R$100, mais IPI, que é de 15, então, portanto, eu vendo por 115. Agora o governo diminuiu o IPI em 25%, então aquele 15% vira 11,25, ou seja, diminui o IPI, diminui o preço, e isso tende a ter um efeito benéfico na inflação. A ideia do governo é aproveitar essa sobra de caixa para derrubar imposto, reduzir a inflação no Brasil, e esse é uma medida que ajuda bastante na economia e na vida de todos. E outro fator é que os produtos concretos, tangíveis, né, os produtos que têm IPI, eles são mais consumidos pelas camadas mais humildes da população. Os serviços são proporcionalmente consumidos mais pelos ricos, por exemplo, hotel e balada e viagens, restaurantes. Então, proporcionalmente, todo mundo consome, claro, mas proporcionalmente os ricos consomem mais serviços do que produtos e a camada mais humilde consome mais produtos. Então, é uma forma de você ter uma taxação mais progressiva. Você facilita mais o bolso dos mais pobres. É isso aí, a bola dentro. Há que se fazer duas ressalvas, é claro. Em primeiro lugar, essa medida deixou a economia da Zona Franca de Manaus, né, lá na Amazônia, bastante chateada. Eles estão pé da vida com o governo, porque segundo o pessoal da Suframa, da Zona Franca, lá em Manaus, tinha um acordo com o governo que os produtos lá da Zona Franca não teriam essa redução. Por quê? Como que funciona no Brasil, pessoal? Você tem um certo produto que tem, sei lá, 10% de IPI, por exemplo. Se você fizer a sua fábrica não em São Paulo, não no Paraná, não na Bahia, você fizer lá na Zona Franca, em Manaus, você não paga IPI, não tem essa isenção. A ideia que foi criada lá atrás com a Zona Franca, é que você vai ter empregos limpos, são todos eles indústrias limpas, que não geram poluente no ar, nem na água, nada, e aí você vai absorver a mão de obra e vai proteger a floresta. Por isso que a floresta amazônica ela é tão preservada, né? O estado do Amazonas é o mais preservado do Brasil, segundo essa visão, por causa do polo industrial lá da Zona Franca. Então, todo o pessoal lá da região trabalha nas indústrias limpas, não tem que ir para a floresta para cortar, para desmatar, e por isso tem a preservação. E quando o governo vai lá na canetada, baixa o IPI, você diminui a atratividade da Zona Franca. Imagina, por exemplo, que o ministro cortasse 100% do IPI, falasse agora não tem mais.
Então não tem nenhum motivo para você fazer a sua fábrica lá na Amazônia. Muito melhor você ter a fábrica perto dos centros de consumo, que é São Paulo, Rio, Minas, etc., Sul, etc. Então esse é um ponto negativo. E por fim, um ponto negativo que acho que é bem grave é a falta de previsibilidade. Então, certamente, reduzir impostos é muito bom, reduzir IPI espetacular, só que isso foi feito do dia para a noite. Então, num país mais sério, as pessoas têm um plano, você divulga isso para o setor privado, né? Olha, pessoal, ano que vem vai ter isso, depois no ano seguinte isso. Então, você faz um plano de 5 anos, por exemplo, para as indústrias irem se adaptando. Aqui foi assim, realmente na calada da noite, canetada. Resolvi reduzir aí o IPI de 25%. E as empresas têm que sair que nem loucas, se adaptando, né? Muda do dia para a noite todo o planejamento, e isso impacta num negócio que é a previsibilidade, o quão sério é um país, o quanto você pode acreditar no país e fazer planos de longo prazo. Né? Imagina uma empresa multinacional que acabou de investir centenas de milhões numa fábrica com base na regra de IPI. Aí no dia seguinte o cara acorda e fala, não tem mais essa regra. Então isso deixa o país menos sério e as pessoas ficam mais assustadas na hora de investir. No meu caso, por exemplo, posso até citar, somos uma indústria que destaca IPI em mais de 5 mil produtos, então é uma loucura. Do dia para a noite tem que sair ajustando o sistema e o sistema do cliente, porque agora o IPI de 15 já não é mais 15, tem que avisar o cliente, tem que cancelar a nota fiscal. Então assim, é sair correndo uma bagunça generalizada por conta dessa decisão apressada, que tem essa ressalva, mas que no geral sim, ela é muito positiva, porque reduz a carga, melhora o padrão de consumo, especialmente dos mais pobres, então ela tem que ser louvada. Esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor sobre essa questão. Estamos trazendo aí sempre os argumentos pró e contra para que você possa ter uma opinião mais completa sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.